Olá amigos, satisfação, obrigado porque você está conosco, estudando a lição nessa semana, a lição número 3, que fala sobre a lei de Deus como professor. E logicamente para a lei de Deus funcionar em nossa vida é preciso obediência, Deus requer obediência. E falando obediência da forma como Deus requer, isso parece impossível para algumas pessoas, algo distante, inatingível, mas não é impossível de acontecer, porque de acordo com a ótica do Senhor Jesus Cristo, é possível a pessoa observar a lei de forma amorosa, com amor para com o nosso Deus. Não da forma que os judeus guardavam, de uma forma assim legalista, com assim intuito de se salvar através da guarda da lei. Jesus nasceu e viveu no meio de uma sociedade incrédula, corrupta, pecaminosa. Deveria ser a melhor sociedade do mundo, a mais bem preparada. Mas na verdade essa sociedade em que Jesus viveu questionava as ordens divinas e tentou até melhorar os mandamentos, criando 630 regras para que as pessoas observassem a lei de Deus e não se tornassem então pecadores. Isso foi um erro, porque quando Jesus veio, as pessoas estavam envolvidas nessas regras que na verdade não ajudavam, pelo contrário, questionava os mandamentos de Deus. Então quando a pessoa questiona, é porque a pessoa não está de acordo. Um dia o Duque de Wellington, ele estava dando uma ordem para um oficial, e o oficial então retrucou a ordem, dizendo que era uma impossibilidade, era impossível cumprir aquela ordem. O Duque de Wellington olhou para aquele soldado e disse assim: olha soldado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu lhe dei ordens e eu espero que o senhor cumpra, que o senhor obedeça. O senhor não está aqui para discutir as ordens, o senhor está aqui para obedecer. Assim deve ser a obediência de cada seguidor do Senhor Jesus Cristo. É lógico que Deus não fala conosco como se fosse um general. Ele nos ajuda, inclusive, a observar a lei, nos ajuda a fugir das situações, nos ajuda a sermos melhores através do Espírito Santo, de maneira que, como diz a Bíblia, se alguém pecar, nós temos um advogado perante Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque Ele sentiu as nossas dores, Ele viu as nossas tentações, sentiu na própria pele dele. Então, se tornou um advogado coerente com as nossas necessidades espirituais. Então, as pessoas que questionam não concordam com a lei de Deus. E hoje a gente percebe isso, que as pessoas creem em Deus, mas não concordam com as obrigações divinas. A revista Veja, de número 1731, anunciou pomposamente que havia feito uma pesquisa sobre quem crê em Deus. E o resultado foi o seguinte: 93% dos brasileiros creem em Deus. E a grande pergunta é: que tipo de Deus? Quem é o Deus que os brasileiros acreditam? Nós ficamos a perguntar. Alguém lendo essa reportagem diz o seguinte: o que o brasileiro precisa não é de crença, mas é de obediência aos preceitos divinos. Não só os brasileiros, como toda a humanidade. Nós precisamos, não é de crença, é de obediência. E porque crença as pessoas conseguem adaptar-se, conseguem dar um jeitinho, mas obediência já está estabelecido pelo Senhor nosso Deus. Muitos querem argumentar a respeito de obedecer a Deus e seus ensinos. Tentam arrumar pretextos e saídas mirabolantes para se excluir de obedecer a Deus naquilo que Deus manda. Foi assim no tempo de Moisés, as pessoas procuravam assim se evadir de uma obediência através de subterfúgio, criando situações que poderiam assim até dizer: não, a pessoa tem uma certa razão. Até Moisés cita que um homem foi achado pegando uns gravetos no dia de sábado, transgredindo a lei. E por causa disso esse homem foi apedrejado. Olha, não é que Deus queria a morte da pessoa, mas é que a pessoa estava afrontando. Então hoje as pessoas afrontam a Deus quando questionam. As pessoas questionam hoje aquilo que Deus fala com respeito ao dízimo. As pessoas questionam com respeito à guarda do sábado. As pessoas questionam a respeito do juízo. As pessoas questionam a respeito da trindade. Questionam a respeito da pessoa do Espírito Santo. Questionam sobre a natureza divina de Cristo. Então, esses questionamentos criam problemas de obediência. Porque a pessoa questionando, chega um momento que ele fala: sabe uma coisa, eu vou pela minha cabeça. Então, acaba criando então um problema sério para si e para aqueles que estão ao seu redor. É preciso obediência. O médico foi visitar um doente na casa dele, e o doente estava com alguns sintomas, fez alguns exames, e o médico disse: olha, eu vou lhe receitar um remédio, o senhor só vai sarar se o senhor tomar esse remédio, não pode ser outro. Pois o médico deixou a receita,
O homem pegou a receita e mandou uma pessoa na farmácia buscar o remédio. O farmacêutico não tinha o remédio, mas era o único da cidade que tinha uma farmácia. Ele então telefonou para a pessoa, os doentes, e disse: olha, eu não tenho esse remédio, mas eu tenho um similar. Eu posso mandar para o senhor? O senhor me garante? Garanto que é o mesmo princípio ativo, vai funcionar do mesmo jeito. O homem recebeu o remédio, começou a tomar, mas não fez efeito e acabou falecendo. Depois os familiares, sabendo disso, acionaram a justiça e esse farmacêutico foi então julgado e condenado, porque ele tinha que dar o remédio certo, não tinha nada que substituir por outro. Ele foi condenado porque ele tinha boa intenção, mas não ajudou em nada. Quem tenta dar um jeitinho, assim, nas leis divinas, nas ordens divinas, colhe consequências não muito boas nesta vida e na vida futura também. A pergunta da nossa lição de quinta-feira diz assim: de que forma a obediência de Jesus foi retratada durante sua vida? De que forma a obediência de Jesus foi retratada em sua vida? Nós temos Jesus como o grande modelo de obediência. Ele conseguiu assim atender os requisitos da lei de Deus. Diz a Bíblia que ele não pecou em nada, e ele fez de forma assim clara, aprazível, com amor, sem legalismo. E a pergunta é: de que forma a obediência de Jesus foi retratada durante sua vida? No livro de Lucas, capítulo 2, 51, diz assim: e descendo Jesus com os pais, foi para Nazaré, e era-lhe submisso, e sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Filipenses 2, verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Hebreus 5, verso 8. E ainda que ele era filho de Deus, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, porque estava em forma humana. João 8, 28. Prosseguiu, pois, Jesus: então conhecereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas eu faço como o Pai me ensinou, assim eu falo. E aquele que me enviou está comigo, não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que é do seu agrado. Perceberam como Jesus ele tinha assim uma sequência de obediência, porque ele confiava no Pai? Jesus foi um exemplo de obediência desde o início do plano da redenção lá no céu. Durante sua infância nessa terra foi um exemplo de obediência, e até ao morrer na cruz foi obediente até a morte e morte de cruz. Fez tudo por obediência e por amor. Essa é a diferença. Se a pessoa guarda ali Deus por amor ao Senhor Jesus, por amor a Deus, ele consegue guardar, porque Deus dá força. Se nós vamos seguir o exemplo de Jesus, nós temos que olhar de forma profunda para a sua vida de obediência. Obediência por amor ao Pai, por amor à raça humana caída no pecado. Jesus provou com sua humanidade que é possível vencer o pecado, se formos obedientes às leis divinas e apegados espiritualmente a Deus pela comunhão e pela oração. O diabo acusou Deus de ser assim um Deus tirano, um Deus sem amor. Aí Jesus veio nessa terra e mostrou que um ser humano apegado a Deus consegue guardar a lei de Deus por amor e consegue ser uma bênção para os outros. O Senhor Jesus mostrou que se nós vamos ensinar isso às pessoas e aos nossos filhos, Ele é o melhor exemplo de obediência em todo o universo. Por isso, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. A intenção do apóstolo Paulo é que as pessoas olhassem para Jesus, mas não olhassem para Ele. Sede meus imitadores, ou seja, imitem como eu estou imitando Jesus. Se você não desistir dessa mania de evangelho, disse um pai para uma moça nativa lá na África, se você não desistir dessa ideia de evangelho, pode pegar suas roupinhas, sua trouxa e cair no mundo. Naquela noite, Nai era uma moça nativa. Ela ficou pensativa no seu cantinho, assim, em cima de uma esteira, pensando: o que eu faço agora? Eu amo Jesus, mas se eu ficar aqui, o que vai acontecer? O meu pai vai arrumar um casamento com um homem que é da religião dele, e eu vou ser até protegida, eu vou ter até uma família, mas eu não quero isso. Eu quero seguir os passos de Jesus. E Nai então sentiu que as emoções estavam muito fortes em seu coração. Ela pediu orientação a Deus. E quando foi ali pela 00:30, quando todos estavam dormindo, Nai tomou uma decisão baseada no exemplo de Cristo.
ela pegou suas roupinhas, saiu ali da casa dela, embrenhou-se pela mata dentro na noite escura. Andou 7 dias até chegar na missão adventista. E ali, conversando com o pastor ajudou, arrumou alojamento para ela, e essa moça depois se tornou uma bênção, se tornou missionária entre o seu próprio povo. Tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, porque ela tinha amor ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, o exemplo de obediência de Cristo tem motivado muitas pessoas a assim, tomarem decisões de obediência também. A irmã White escreveu o seguinte: Jesus foi o maior mestre que o mundo já conheceu. Ele não rebaixava a verdade para ir ao encontro do homem em sua condição decaída. Não diminuía o padrão da justiça para amoldá-la, acomodá-la à degradação humana, mas humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte para que pudesse salvar o ser humano. Jesus foi obediente até a morte. Seu propósito não era revogar a lei de Deus por sua morte, e sim mostrar a imutabilidade de suas sagradas exigências. Seu desígnio era engrandecer a lei de Deus e fazê-la gloriosa, de modo que todo aquele que olhasse para a cruz do Calvário com sua vítima erguida, visse o irrefutável argumento da perfeita verdade da lei. A lei exigia a morte do pecador, e ali estava na cruz o grande exemplo, o fiador de todos os seres humanos, pagando pelo ser humano, o Filho de Deus morrendo na cruz para nos libertar do pecado. E isso, por amor a Ele, deve nos levar a uma obediência à lei do Senhor nosso Deus. Nosso Deus não deseja que nós façamos sacrifícios de tolo, prometendo e não cumprindo. O profeta Jeremias exclamou com muita propriedade o seguinte: a bondade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, versos 22 e 23. Queridos amigos, o nosso Deus deseja que nós façamos o melhor para a obediência em nossa vida. Jesus é o nosso grande exemplo. O Senhor quer nos abençoar, quer nos orientar, quer nos ajudar, para que nós possamos então, obedecendo por amor, levar outras pessoas a também obedecerem por amor. Quando as pessoas nos veem felizes, obedecendo a lei de Deus, com certeza vão perguntar: por que você é assim? Porque eu guardo a lei de Deus. Por que vocês não têm problema? Porque nós guardamos a lei de Deus. Perseguição do diabo vamos ter, com certeza, porque a fidelidade desperta a ira do inimigo. Mas o Senhor Deus, Ele é poderoso para nos guardar das tentações que virão contra aqueles que obedecem a Jesus e a sua lei por amor. Deus abençoe você. Nessa quinta-feira, que o Senhor possa nos guardar, nos dando a fidelidade que Jesus possuía, que Ele coloque essa fidelidade em nossa vida. Nós, por nós mesmos, não conseguiremos. Vamos precisar da ajuda do Espírito Santo para nos imbuir de uma vontade de servir a Deus e sermos fiéis à sua santa lei. Que o Senhor nos abençoe grandemente. E até amanhã, na parte de sexta-feira, que o Senhor seja contigo. Amém.